Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. E este é mais um Catequese ponto a ponto. O ponto de hoje é o ponto número 22. Neste ponto número 22, que faz parte da quinta parte, as indicações práticas do uso do catecismo, nós vamos ter os resumos. A grande função dos resumos dentro da estrutura do catecismo. Ou seja, resumindo, se sintetiza, se memoriza, se decora e se cria ferramentas para o ensino. O ponto número 22 nos diz o seguinte: no fim de cada unidade temática, uma série de textos breves resumem, em fórmulas escolhidas, o essencial ensinamento. Este resumindo tem como finalidade, por fim, dar à catequese local sugestões e fórmulas sintéticas fáceis de decorar. Essa é a grande lógica. Essa fundamentação, ela é parte da estrutura de ensino da igreja. Esse item que nós citamos, ele aborda uma característica prática importante do catecismo da Igreja Católica, que são nada mais nada menos que resumos no final de cada unidade. Esses resumos são apresentados sob o título de resumindo e têm a finalidade de fornecer fórmulas sintéticas que facilitam a memorização, a aplicação daquele ensinamento catequético. Neste tema eu vou descrever e explicar e fundamentar a importância dessa abordagem, além de fornecer alguns exemplos e uma sugestão bibliográfica. Existem alguns autores que tratam estas sentenças, como resumindo, como verdadeiros tesouros da igreja. Por quê? Porque esse resumindo, ele faz parte de um crivo, de uma análise de grandes teólogos, grandes estudiosos da doutrina da igreja. Então, elas dão para quem estuda algo que é muito importante. Primeiro, uma síntese clara. Os resumos, eles são projetados para condensar num único ponto as informações essenciais de cada unidade temática. Nós vamos agora, a partir do ponto 24, nós vamos usar muito isso, porque nós vamos pegar 5, 6 pontos e vamos concatená-los. E no final da concatenação, com certeza, sempre vai ter um então. Resumindo, é isso. E cada unidade temática, ela se torna um conteúdo mais acessível, mais fácil de lembrar. E esses resumindos são ferramentas que nos ajudam a formar uma compreensão que retém, acima de tudo, as chaves conceituais da doutrina da Igreja Católica. Para os senhores e as senhoras catequistas, lembrar que isso sempre são facilitadores de ensino. Claro, não é que nós vamos ficar somente nos resumos, mas ao final de toda a reflexão, nós podemos fazer aquilo que a gente chama a prova dos 9. O que está sendo dito? Eu falei, eu expliquei, eu li, eu dei exemplos, mas quando a gente chega no resumindo, a gente pode também fazer uma autoanálise daquilo que a gente ensinou. Para os catequistas, os educadores religiosos, essas fórmulas sintéticas oferecem aquilo que eu chamo de recurso prático para ensinar a fé, de maneira clara, de maneira entusiasta, porque são textos um pouco mais reduzidos, menos densos. E isso facilita a transmissão do ensinamento de uma forma muito eficaz. A objetivação, ou seja, qual o objetivo desses resumindos, né? Primeiro, memorização, a capacidade mnemotécnica ser reabilitada. Nós vivemos numa sociedade onde que tudo é muito rápido e muitos jovens, muitos adolescentes estão perdendo esta capacidade, muitos adultos também, de fazer memória, fazer concatenações lógicas a partir desses resumos. Então, a memorização é o primeiro ponto que é auxiliado por esses resumindo, porque oferecem uma maneira simples, eficiente de decorar os principais pontos do ensinamento catequético. Não tem que ser decoreba, não. Claro,
decor, colocar no coração alguma coisa, decorar, colocar no coração algo é muito importante. Por quê? Por fim, acaba auxiliando tanto o catequista quanto os catequizandos a construir e melhorar a sua síntese daquilo que de fato é a doutrina. Outro grande ponto que o Resumindo nos ajuda é a aplicação prática. Essas fórmulas, elas exercem um grande poder sobre a nossa capacidade de compreensão e elas são nada mais, nada menos que ferramentas de referência rápida para citações de ensino ou de reflexão e que garantem os fundamentos da fé sejam facilmente acessíveis. Grandes, né? Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, são frases, são exemplos, são pequenas histórias que vão fazendo com que aquele conhecimento fique cada vez mais sedimentado. Isso não tem nada, que é algo muito importante, porque nada disso que a gente está dizendo agora é algo que a gente pensou da pedagogia. É uma pedagogia, mas não é uma coisa que é estranha à doutrina da Igreja Católica. Os teólogos, os pensadores católicos sempre usaram isso. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele, em suma, a Suma Teológica já diz isso, ou seja, em suma é isso, ou seja, ao final de contas, o que a Igreja está querendo dizer? Em suma, é isso. Ele utiliza essas sínteses, esses resumos para sintetizar a teologia, tornando o ensino da Igreja Católica muito mais acessível, muito mais compreensível. São Tomás de Aquino demonstra uma importância muito grande em não se perder em grandes elucubrações teológicas, ou seja, grandes expansões, mas ter clareza da estrutura daquilo que está pensando. E então, uma suma, um resumindo é muito importante para isso. São João Paulo II, no Catequese Tradente, ele enfatiza a necessidade de que exista uma estruturação, uma clareza na catequese. E ele defende que essa clareza ela se dá através da capacidade que temos de apresentar os ensinamentos com uma eficácia onde que aquilo que parece rebuscado, parece complexo, se torna simples. A fé da vovozinha. É isso. Exemplos onde a gente pode dizer que na história da igreja se usou muito isso, né? No compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ele contém inúmeros, resumindo. É uma versão, nós temos o compêndio em cima daquilo que é o catecismo, né? E ele é um grande resumindo, que oferece uma versão mais simplificada dos ensinamentos principais. Então, todos vocês, eu acho que já tiveram a possibilidade de pegar o Catecismo da Igreja Católica e o compêndio. O compêndio, ele traz todos os resumindos e oferece uma versão simplificada de ensinamentos, ajudando a compreensão, memorização e também, podemos assim dizer, até mesmo o porte desse conteúdo. O Catecismo da Igreja Católica também, ele tem seções que são frequentemente resumidas em fórmulas, em frases-chave. Então, na introdução de cada tema, na introdução de cada ponto, sempre vai ter uma frase. Opa, aqui está se falando disso. Liturgia, oração. Então, a gente pode entender essa lógica. Isso é um facilitador para o ensino, para a aprendizagem, para a compreensão dos fundamentos da fé. E esses recursos, eles oferecem uma base sólida para entender a importância dos resumos e das fórmulas no ensino da catequese. Talvez se perdeu um pouco isso na história da igreja, se perdeu um pouquinho dessa capacidade de sintetizar aquilo que é muito amplo, para que as pessoas possam voltar para as suas casas. Eu me dou conta muito disso quando muitas vezes na liturgia dominical se faz uma explanação numa homilia e se fala de tantas coisas, mas não se perde um pouco essa capacidade de pontuar. Então,
O que a gente tem que levar para casa desta reflexão dominical? Nós devemos levar isso, isso e isso. Nunca mais que 3 ou 4 pontos ali, que a pessoa durante a semana possa elaborar isso. Isso também facilita a nossa aproximação com algumas ferramentas, como a Lexio Divina. A Lexio Divina sempre vai fazer isso. Nós vamos partir do texto, nós vamos entender esse texto, depois nós vamos refletir esse texto e nós vamos aplicar esse texto. Então, esses recursos, eles fomentam uma base sólida, um entendimento mais aprofundado, e eles são importantes para cada um de nós, tanto o catequista quanto o catequizando, haver no ensino catequético uma continuidade. Eles ajudam a estruturar e a facilitar a transmissão da fé católica. Então, caros senhores catequistas, essa parte número 5 da introdução do prólogo do Catecismo da Igreja Católica é muito importante para a gente tomar consciência de que é necessário fazer os arremates sempre, é necessário da gente ensinar, claro, refletir, claro, mas dizer assim, bom, disso aqui fica o que de concreto? Fica isso, isso e isso, e aplicar na vida das pessoas, na sua própria vida, na vida da sua família, na vida da sua comunidade, na vida da igreja. Então, esse é o ponto-chave. Bom, gente boa, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.